Olá, saudações a todos. Estamos aqui para mais uma perguntas e respostas e a questão de hoje ela é Joel. Interessante o vídeo que você fez a respeito de Abraão e do sacrifício do Isaac. Mas até hoje eu confesso que eu tenho dificuldade em entender por que Deus mandou Abraão sacrificar seu filho. Eu não consigo entender esse pedido de Deus do sacrifício do seu filho. Por que Deus mandaria sacrificar seu filho? Nós precisamos aprender algumas coisas. A primeira coisa é a seguinte: quando você olha para uma situação, você não pode olhar simplesmente por um lado, pelo seu lado. Mas você precisa olhar para toda a situação por pelo menos 3 lados diferentes. Entendeu? Vamos entender isso melhor. Quando você está numa situação, aconteceu uma situação na rua, você está no carro, alguém te fechou, você geralmente tem a tendência de tomar o seu lado da história e ver o seu ponto de vista. Não, mas você tem que procurar olhar também o lado da pessoa, ver o que aconteceu para que ela tomasse aquela atitude. Tá? E aí você precisa olhar também pelo um terceiro lado, de uma pessoa que está de fora, que viu a situação e o que ele viu. Muitas vezes, você entendeu? Existem alguns vídeos na internet que são interessantes, que eles trabalham nessa questão. Tinha um rapaz que estava lá no avião, aconteceu aquilo, a pessoa que estava aqui viu aquilo, mas ele viu aquilo e outra pessoa viu aquilo. Então, existem lados diferentes em uma mesma história. Nesse exato momento, eu estou finalizando um livro que eu estou escrevendo. O título, por enquanto, é Além do que os Olhos Podem Ver, que é justamente essa questão. Você precisa chegar no momento, aprender a olhar não somente do seu lado da história, mas você precisa olhar outros lados também. Existem outros lados para se observar, para se atentar, e você precisa fazer isso para entender perfeitamente o que aconteceu. Ok? Entendida essa questão? Entendendo essa questão de ter que olhar por 2 ou 3 lados da mesma história, nós vamos voltar para Gênesis capítulo 22 e a história de Abraão. Chegou um determinado dia, o Senhor chegou para Abraão e pôs Abraão à prova. Então a história que ele chegou, ele chamou Abraão, prepara lá seu filho, prepara que eu quero para fazer um sacrifício. Então disse Deus, Gênesis 22, 2, tome seu filho, seu único filho, Isaac, a quem você ama, e vá para a região de Moriá. Sacrifique-o ali como holocausto num dos montes que lhe indicarei. Então Deus chegou para Abraão e falou, olha, pega seu filho e vai lá para o monte, para a região de Moriá, e eu vou te indicar um monte e você vai sacrificar. E ele fala aqui, versículo 4, no terceiro dia de viagem, Abraão olhou e viu de longe. E aí, quando chegou na hora de sacrificar, Abraão estendeu a mão para sacrificar. Chegou um anjo lá e falou, olha, não toque no seu filho. Vamos lá, versículo 10. Então estendeu a mão e pegou a faca para sacrificar seu filho. Mas o anjo do Senhor o chamou do céu. Abraão, Abraão, eis-me aqui, respondeu ele. Não toque no rapaz, disse o anjo, não lhe faça nada. Agora sei que você teme a Deus, porque não negou o seu filho, o seu único filho. Quando nós olhamos para essa história, existem algumas lições que nós precisamos tirar dessa história. Então, você tem um lado de Deus, você tem um lado de Abraão e o lado que nós estamos enxergando hoje. E aí, quando nós enxergamos para essa história hoje, tem muitas pessoas que só enxergam esse lado, porque Deus mandou sacrificar seu filho, Abraão sacrificar seu filho. Eu não entendo, eu também confesso, há um bom tempo atrás, ainda na fase de adolescência e juventude, eu também pensava várias vezes, algumas vezes eu pensei nessa questão, por que não faz sentido, Deus promete um filho e aí ele manda sacrificar, ele pede para Abraão sacrificar seu filho? Tá, mas nós não podemos simplesmente olhar por esse lado da história, nós precisamos olhar justamente para esse versículo que é o versículo 12. Então vamos, não toque no rapaz, disse o anjo, não lhe faça nada. Agora sei que você teme a Deus. A primeira questão aqui é o temor do Senhor, tá? O que é o temor do Senhor? O temor do Senhor, e eu já escrevi um livro a respeito disso, trabalhando nessa questão,
ela está ligada justamente a respeito, à devoção, à submissão, subordinação e até mesmo aquela questão do medo, tá? Então, você recebeu uma ordem, essa ordem de quem? A ordem ela vem de Deus, a ordem é de Jesus Cristo, é os mandamentos de Jesus Cristo. Você vai se subordinar a isso ou não? Nós temos hoje um problema das pessoas, elas não querem se subordinar ou submeter a isso. Elas olham para a Bíblia e elas não querem obedecer as Escrituras. Elas querem, isso aqui não, isso aqui é legal, isso aqui eu vou fazer, mas isso aqui não. Então essa é uma questão. Então hoje é difícil de nós falarmos isso justamente porque as pessoas escolhem o que elas querem fazer. Então quando chega nesse momento, elas querem dialogar com Deus. Deus, eu sei que o Senhor pediu para eu tenho que entregar a segunda face, né? Se alguém bater no meu rosto, eu tenho que entregar o outro lado. Mas é difícil, eu não vou fazer isso. A Bíblia fala que eu tenho que perdoar uns aos outros, eu tenho que amar uns aos outros, mas não, eu não vou fazer isso. Então isso está ligado, você não teme a Deus, você não obedece, você não respeita, você não se subordina, não se submete à vontade de Deus. Então essa é a primeira questão. Abraão não, o anjo disse, agora eu sei que você teme a Deus, porque não negou o seu único filho. E a segunda questão é justamente a tipificação dessa história. Essa história ela nos mostra um exemplo da história de Jesus Cristo. Abraão não negou o seu único filho, assim como Deus não negou o seu único filho. Aliás, João 3,16, ele diz que Deus deu o seu filho. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E aí, Abraão preparou todo o material e andou por 3 dias. Deus preparou toda a situação e Jesus Cristo caminhou por 3 anos. Assim como Abraão caminhou por 3 dias, Jesus caminhou por 3 anos. Aí no final, quando Abraão chegou lá para sacrificar seu filho, Abraão falou para os seus servos, fiquem aqui que eu vou sozinho com o garoto. Quando chegou na hora do sacrifício de Jesus, todo mundo abandonou. Jesus foi sozinho, era ele e Deus, ele e o Pai que foram lá para o sacrifício de Jesus. Quando chegou na hora do sacrifício aqui de Abraão, que ele foi pegar a faca para sacrificar seu filho, o anjo apareceu e falou, não sacrifica. Mas com Jesus não. Com Jesus ele se deu, Deus deu o seu único filho, Jesus Cristo foi por vontade de submissão, à vontade do Pai, chegou na hora, ele foi sacrificado. Então essa história de Abraão, ela nos mostra o amor, a obediência de Abraão, o temor de Abraão, né? E ao mesmo tempo que ela mostra o exemplo de Deus e Jesus Cristo, que o amor de Deus que deu o seu filho para que morresse na cruz, pagando um preço por nós pecadores. Ele não negou o seu único filho. É essa história esse lado da história que nós precisamos olhar, que é um exemplo que foi deixado para nós hoje. É um exemplo de história, entendeu? Então nós precisamos olhar para esse lado. Deus, era um teste aqui para Abraão. Abraão, você me respeita, você me obedece, você teme. Eu mandar você fazer isso, você está disposto a fazer? Entendeu? Então tem essa questão da obediência de Abraão e a história do sacrifício de Deus, do sacrifício aqui de Abraão, que é comparado à tipificação de Deus e Jesus Cristo, que ele não negou o seu único filho, ok? Então, algumas lições para nós nessa lição, algumas lições que nós podemos tirar nessa história. Você teme a Deus? Se Deus hoje pedisse para você fazer algumas coisas, você obedeceria? Ou você vai pensar, isso é um pedido difícil? Porque muitas vezes nós olhamos justamente para as Escrituras e as Escrituras nos mandam fazer alguma coisa. E nós muitas vezes não queremos fazer, nós não queremos obedecer às Escrituras. O que a Bíblia diz? Amai o Senhor acima de todas as coisas, amai o teu próximo como a ti mesmo. Tem vários mandamentos aqui que a Bíblia está nos mandando fazer. E nós muitas vezes não fazemos. Essa é a primeira lição que nós fazemos. Deus pediu para Abraão, vai lá e sacrifica seu filho. Abraão aqui, ele foi lá, ele pegou, preparou todo o material, foi lá para sacrificar o filho, fazer o que Deus pediu. E nós muitas vezes nos negamos a fazer
a perdoar um irmão, nós não queremos amar o próximo, nós não queremos ajudar, nós não queremos fazer nada. No versículo 1 João, se algum de vós tem bens, Tiago 1,5, se algum de vós tiver bens e condições materiais e vê seu irmão passando dificuldade e não fizer nada, é porque o amor de Cristo não está em vós. E nós muitas vezes olhamos para os mandamentos das Escrituras, o que manda a gente fazer, ajudar uns aos outros, amar uns aos outros, apoiar, suportar, de ser suporte, e nós não fazemos. Então, você teme a Deus? Se você teme a Deus, então você vai começar a olhar para as Escrituras e obedecer aquilo que as Escrituras mandam você fazer, ok? Espero ter respondido a sua questão, meu querido. E se você tiver algum comentário, alguma pergunta, alguma dúvida, mande nos comentários, escreva aí no comentário. Se você não quer escrever no comentário, aparecer aqui no YouTube, tem meu e-mail, tem meu WhatsApp, link no Linktree, tem link ali para o meu Facebook, Instagram, e-mail, WhatsApp. Pode me mandar, tem algumas pessoas que me mandam justamente no WhatsApp, mandam no meu e-mail, sinta-se à vontade, e o que eu puder ajudar e responder, eu responderei com o maior prazer, ok? Que o Senhor abençoe a sua semana, que o Senhor te dê sabedoria para que você possa entender e compreender as Escrituras, ok? Muito obrigado, tenha um bom dia.